Então, uma boa noite a todos. Espero que todos possamos ter um bom momento de reflexão, né, de entendimento. E a gente sempre pede o amparo daqueles que nos guiam, né, aqueles que nos orientam na casa, para que as nossas palavras, né, para que essa nossa conversa ela atenda sempre os propósitos que eles estipularam para todos nós essa noite, né? Porque, no final das contas, todos aqui estamos nas mesmas condições, né? De conversarmos a respeito. E como é bom falar sobre a doutrina, né? É uma bênção poder falar dela. Me lembro que a semana passada tivemos uma conversa aqui sobre vibração, né? Sobre as condições vibracionais. E ele passou, né, bastante pelas questões do pensamento, né, a condição mental. E até numa linha de continuidade, até para a gente, né, manter as reflexões a esse respeito, eu vou também entrar um pouquinho nessa questão do pensamento. É tanto material que a gente tem a esse respeito, dentro e fora da doutrina, que se todas as quintas-feiras nós fizéssemos, né, uma conversa a esse respeito, talvez em alguns séculos poderíamos terminar, né? Então, é muita coisa que se pode falar a esse respeito. E a doutrina espírita tem muito material bom. Tem muita coisa que a gente precisa olhar com bastante carinho, né, sobre esse assunto. E o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses, ele exortou a todos, né? Falou para aquele público, mas lógico, exortando a todos nós, porque essas palavras elas ecoam para a gente até hoje. Então ele disse assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então ele já dá um direcionamento de como disciplinar, como direcionar, como usar essa força que nós temos em nós, né? Essa força criadora do pensamento, ela já chama a atenção e é muito estudada, muito debatida já há muito tempo. Não é de agora, né? A doutrina espírita já fala isso, os espíritos, na verdade, né, já falam isso desde a codificação, né, desde o início. Mas, antes disso, isso já era muito discutido, né? Então, eu não vou entrar aqui em questões filosóficas, né? Porque vamos deixar para os estudiosos, né? Eles vão aprofundar, eles vão conseguir fazer com mais propriedade. Também não vou entrar aqui em nenhuma questão mental, né? Propriamente dita, né? Nas questões científicas mesmo, da psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia, porque eu não tenho a menor condição de falar, não tenho conhecimento nenhum, né, sobre esse tema. Então a gente vai no que a gente conhece, que é bem a doutrina, né? Mas os fenômenos de criação, né, psicossomático, né, as doenças contraídas, as curas inexplicáveis, né? Quantas vezes a gente não ouve falar de pessoas que eram condenadas e que em um momento, né, no momento seguinte, inexplicavelmente pela ciência conhecida, elas estão curadas. Então isso tudo são fenômenos que são resultados, sim, da nossa condição mental. Isso hoje, estudos sérios inclusive, eles já apontam, eles já afirmam isso. Então esse poder criativo, né, criador do nosso pensamento, ele é muito evidente hoje, está muito ao nosso alcance. Então a gente vai falar mais sobre isso. Para auxiliar essas nossas reflexões, eu vou usar duas obras de Emmanuel. Eu particularmente gosto muito de Emmanuel, né? Eu uso bastante a leitura, né, e as minhas reflexões baseadas nas escritas dele. Tem muita coisa, gente. Então a gente tem que escolher. Não dá para trazer tudo. É muita coisa que tem para dizer. Eu vou usar dois livros dele. O primeiro deles é o Pensamento e Vida. Não sei se alguém aqui já leu. É um livro pequeno, né, curtinho. Textos, né, capítulos muito curtos, mas de uma profundidade
de uma complexidade, de uma clareza muito grande. Esse livro, ele na verdade, ele é uma cartilha, né? O próprio Emmanuel diz na introdução dele, ele é uma cartilha oral, que é usada no mundo espiritual ainda, para aqueles que estão se preparando para reencarnar. Então é um estudo. São alguns capítulos que é passado para aqueles que vão fazer o mergulho na carne novamente. E ele ditou para o Chico Xavier isso e trouxe em forma de livro. Todos os capítulos são muito importantes, né? Mas a gente vai se ater especialmente ao primeiro deles. Então, no capítulo introdutório, ele vai dizer assim: pensamento e vida, chamamo-lhes no mundo espiritual, e sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Eu gostaria que vocês guardassem esse trechinho, através dos reflexos de nós mesmos, porque a gente vai retomar um pouquinho mais para frente isso. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o amor infinito, que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então aqui já fica claro para a gente que nós somos resultado do que nós pensamos. Tudo que nos cerca é resultado do que nós pensamos. Mas ainda eu preferi trazer uma outra obra dele para falar sobre esse assunto. Essa obra ela chama Pão Nosso. Me ative ao capítulo 15 do Pão Nosso. O título é Pensamento. Para a gente fazer aqui como se fosse uma leitura comentada. É um capítulo bastante curto, então a gente vai lendo os trechos dele e fazendo alguns comentários a esse respeito. Vocês vão ver que fica muito claro nessa linha de entendimento sobre o pensamento. Então ele começa assim: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O bem e o mal, o feio e o belo vieram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Olha isso, nos movimentos incessantes da vida. Porque a vida não cessa, não foi isso que a gente ouviu de André Luiz? Então, essas linhas do nosso pensamento, elas vêm conosco desde a nossa criação, digamos assim. Trazemos isso como bagagem e levaremos adiante. Os pensamentos, eles formam para a gente as nossas condições atuais e futuras. Então, o que a gente está formulando aqui, nós vamos carregar. Vamos levar adiante. Tudo que nos rodeia, tudo que nos cerca, e nós somos resultados do nosso pensamento. Isso a gente não pode perder de vista de forma alguma. E essa influência do pensamento, esse poder do pensamento, ele é tão notório, né, e tão importante, que, lógico, chamou a atenção de Kardec. E o pensamento, ele é uma força interativa, ele é trocado. Nós aqui, nesse momento, nós estamos compartilhando os pensamentos. Nós estamos aqui trocando ideias, sem mesmo percebermos. Então, nesse momento aqui, quem estiver pensando no trabalho, vai se afinizar no mesmo pensamento. Quem estiver pensando em casa, quem estiver pensando na palestra, falar, agora eu tenho que direcionar meu pensamento, Então, tudo isso é compartilhado. E a gente vai entender um pouquinho como é feito esse compartilhamento. Chamando a atenção de Allan Kardec, né, dessa influência dos pensamentos, ele na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar para eles: os espíritos interferem ou influem nos nossos pensamentos
e nos nossos atos, reparem que ele diz pensamentos e atos. Porque os pensamentos e os atos, eles têm que ser coerentes. A gente não pode, né, fazer aquilo que a gente falava, né? Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Não é verdade? Então tem que seguir tudo a mesma linha. E a resposta para ele foi a seguinte: muito mais do que imaginais. Tanto que, de ordinário, eles vos dirigem. O que ele quis dizer com isso? Que nós, em grande parte, somos direcionados pelos espíritos que nos acompanham, por aqueles que nos cercam, de acordo com a abertura que nós damos. Isso é outra coisa que a gente tem que ter bastante claro. Nós damos a abertura para recebermos a influência. Tem um golzinho parado em frente à garagem de uma pessoa. Vou guinchar esse carro, hein, meu? Então, em grande parte, somos muito direcionados na conformidade com que nos relacionamos com eles. E essa interação, Allan Kardec também explicou. Falou na Gênese, falou na Revista Espírita, e ele falou e complementou na Obras Póstumas. Então, Obras Póstumas é um compilado de textos, né, escritos após a morte de Kardec. Os amigos dele pegaram lá uns textos que ele tinha guardado e publicaram após a morte dele. E lá tem um título que é o Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Ali ele vai, dentro, né, da nossa capacidade de compreender, mostrar como funciona esse mecanismo de compartilhamento, de influência, de interação através do pensamento. Ele diz que o pensamento é energia. Se ele é energia, ele é matéria. Embora sutil, mas matéria. E ele pode ser, nesse caso, transmitido de um para o outro. Ele é transmitido através do fluido. Desse fluido que a gente sempre ouve aqui, né? O fluido universal, o fluido cósmico. Então, dentro desse oceano fluídico em que nós estamos inseridos, nossos pensamentos são compartilhados. Assim como o som é compartilhado pelo ar. É essa analogia que ele usa. Então, o tempo todo aqui, nossos pensamentos vão se cruzando, sem se interferirem, de fato, um no outro. Esse compartilhamento acontece o tempo todo. Ele diz assim: os espíritos veem os espíritos e seus pensamentos, sem a barreira física da carne. Então a gente não consegue ainda ler o pensamento de quem está do nosso lado, porque a gente tem essa limitação do corpo físico. Isso ainda nos impede, mas os espíritos não têm. E conforme a nossa afinidade vibracional, conseguimos ver sim os pensamentos dos outros. Quando ele vai explicar mais profundamente sobre isso, ele diz assim, ó: quando você vê algo, quando você pensa em algo, o teu pensamento, ele forma como se fosse uma fotografia. Então é como se nesse momento aqui eu estivesse fotografando todos vocês. E com certeza eu estou, e vou levar com muito carinho esse momento. Vai ficar na minha memória, no álbum da minha memória. E a partir do momento em que eu consulto esse álbum da minha memória, essa fotografia ela é reproduzida. Ela é reproduzida e ela se reflete no meu corpo fluídico. Porque eu também, né, o perispírito é o nosso corpo fluídico. Ela se reflete e fica visível a quem tem, né, a faculdade de vê-la. Nesse caso, como a gente já falou, os espíritos veem os espíritos.
Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados nada veem. O álbum se acha em lugar inacessível aos olhos deles, mas os espíritos o veem e folheiam conosco. Em dadas circunstâncias, podem eles mesmos, deliberadamente, ajudar a nossa pesquisa ou perturbá-la. Por isso que às vezes a gente está lendo alguma coisa e dá aquele branco, né? Fala, nossa, começa a ler de novo. Então, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar, né? E aí ele começa, a partir desse ponto, a explicar mais ou menos como é que funciona essa tela mental. A palavra é essa, uma tela mental. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho, ou então como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Então, por mais que eu não faça de fato o que eu estou pensando, aquilo já ficou registrado na minha tela mental. E quem está ao meu redor já viu. Já se afinizou com aquilo. Já se aproximou. O Haroldo Dutra Dias, ele tem uma analogia muito interessante sobre isso, né? Ele fala que é como se eu estivesse aqui conversando com vocês agora e estivesse reproduzindo aqui do meu lado todas as minhas conversas do WhatsApp. Né? Já pensou? Ah, não gosto dela, aquela ali fala mal, minha sogra. É interessante essa visão, porque mostra que não tem escondidinho, né? Para quem consegue ver, não tem escondidinho. Por isso a gente tem que ter o nosso pensamento bastante orientado, bastante direcionado. Ele executa fluidicamente o gesto. O ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem, a vítima, a cena, tudo se desenha como um quadro. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. É assim que a alma pode ler noutra alma como um livro, né? Ver o que não é perceptível aos olhos corporais. A alma vê os traços da alma, os pensamentos que não se exteriorizam. Eu estava lendo, algum tempo atrás, né, reli o livro Ação e Reação. Não sei se alguém não viu? Quem não vê, fica aqui uma sugestão. Lá, e eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ler, não vou contar. Lá tem um caso de 2 tios que estão obsidiando um sobrinho. Então eles subjugaram esse sobrinho. Eles entenderam, né, que eles precisavam se vingar e usaram o sobrinho. Esse caso, lá os 2 personagens, né, então os 2 tios, Clarindo e Leonel, eles vão travar um diálogo com André Luiz e com Silas. Eles dois, né, os 2 benfeitores, são chamados a ajudar esse caso, né, a tentar ajudar esse sobrinho a terminar esse trabalho obsessivo. E eles travaram um diálogo e explicaram assim claramente como funciona o processo de obsessão. Se eles estivessem aqui na frente agora falando isso, todo mundo ia aplaudir, porque parece assim 2 estudiosos de mais alto nível da doutrina. Eles explicam de uma forma tão clara, tão profunda, que a gente fica abismado, né? Então, eles falam assim: aprendemos nas escolas de vingadores, então um local como esse aqui, usado para ensinar pessoas a fazerem o mal, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comum,
em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos nossos interesses mais íntimos. Então, em volta de tudo que a gente pensa durante o dia, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família, nós temos um desejo central. Nós temos algo que nos chama a atenção. Nós temos algo que nos prende. Nós temos algo que caracteriza cada um de nós. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Lembra que eu pedi para vocês guardarem aquela frasezinha lá? O reflexo de nós mesmos? Nós refletimos de forma predominante esse desejo central. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefiram viver. É assim que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Olha que ponderação que ele fez. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes. Quadros já existentes. O processo obsessivo ele começa daqui para lá, nunca deles para nós. Os quadros já existem em nós, eles só são superalimentados. Eles só são estimulados. Criando outros que se sobreponham, né? Nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então eles estavam ali naquele caso, superalimentando ele sobre o dinheiro. Era esse sobre o poder, né? O poder da aquisição, o poder do dinheiro. Já adiantei o tema, hein? Mas leiam. É por isso, gente, que é imprescindível que a gente tenha o nosso direcionamento, que a gente discipline o pensamento, que a gente faça uma asepsia mental, uma limpeza mental. A gente cuida tanto da nossa casa, do nosso corpo, do nosso carro. Espero, né, que cuida do corpo, toma banho, né? Escova o dente, acho que é. A gente faz tanto, a gente se preocupa tanto. Da mesma forma a gente tem que se preocupar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, fazer essa limpeza. Vamos voltar para o livro do Pão Nosso, né? Vamos voltar para o trechinho aqui. Emmanuel continua assim: o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Então não é só estudando que a gente vai crescer, é estudar e praticar o que a gente estuda. É de fato viver o que a gente aprende. A gente vem aqui todas as quintas-feiras para a gente conseguir caminhar, né, no melhor trajeto. E lembrando do Evangelho, a gente não pode esquecer que Jesus já nos ensinou sobre o pensamento também lá. Não sei, né, não vou lembrar agora exatamente o texto, mas acho que no Evangelho de Mateus ele vai trazer a figura do adultério, né, do pecado pelo pensamento, né? Ele vai falar, quem pensou já praticou. É isso que ele diz mais ou menos lá. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Kardec vai trabalhar esse trecho.
Ele traz o texto e depois ele vai explicar. Ele começa lá, com o texto do Evangelho. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Reforça o que já foi dito lá para a gente atrás. Então, eu não fiz de fato, mas só de eu pensar, já se refletiu, já criei a tela. Quem está no meu lado já viu, já trouxe comigo, já afinizou. Olha a sistemática. Então é bonito como as coisas vão entrelaçando, né? Os ensinamentos vêm do Evangelho, passam pela doutrina, passam pelas obras complementares e seguem uma linha de raciocínio que é muito bonita de ver. Mas eu queria chamar a atenção para duas coisas nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Primeiro, que essa figura do adultério, ele usou como um símbolo, representando todos os outros pecados, digamos assim, né? Tudo que a gente possa pensar de ruim, tudo que a gente possa pensar de praticar contra alguém. Então o adultério ali, ele foi um grande exemplo. Mas não é só isso, né? É qualquer ato que a gente possa praticar nesse sentido, em prejudicar, em fazer mal, qualquer coisa assim. Pensando nisso, Kardec diz assim, mas então vem uma dúvida. Se eu pensar, eu já pratico? Eu sou responsabilizado da mesma forma que se eu tivesse de fato praticado? Então eu só pensei, eu vou matar, mas eu não matei. Eu vou ser responsabilizado pela lei divina, na conformidade de que se eu tivesse de fato, né, matado aquela pessoa? Felizmente ele também esclareceu, né? Isso aí. Ele deixou isso também, né, mostrado para a gente. Ele fala assim: cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo caminho do mal se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou a menor boa vontade. Então, depende da nossa boa vontade, que demonstre, né, em virtude do livre-arbítrio. Então, a gente está ainda pensando em algo mal, mas se a gente tiver na nossa boa vontade a intenção de não praticar de fato, a gente já está num caminho de melhora. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta, de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele, a alma, o repele com energia. Então, o que a gente disse, se você pensou, você até pensou, mas você falou, não, calma, não vou, não é isso que eu preciso, não é assim que funciona. E você se afasta disso, você já está num caminho de melhoramento. É indício de esforço para apagar essa mancha. É isso que ele fala, é um indício já que você está querendo apagar de você, querendo tirar de você essa tendência. Aquele, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e não leva a efeito não é por virtude sua, mas por falta de oportunidade, por alguma coisa que o impediu, né, é tão culpado quanto seria se o tivesse cometido de fato. Então eu pensei, eu só não fiz porque alguma coisa aconteceu ali que não impediu, mas não foi a minha vontade. Então aí a gente já começa a ser responsabilizado sobre isso. Aí a gente já começa a entrar na seara da responsabilidade, da culpa, né? Da nossa própria culpa. Lembrando que nós nunca vamos ser julgados. Não existe um Deus que fica sentado, olhando e julgando e apontando. O que nos traz essa punição, digamos assim, né? Não podemos usar essa palavra também, né? Mas essa condição de resgatar os nossos erros é a nossa própria consciência de culpa.
Somos nós mesmos que vamos nos sentir necessitados de corrigir. Em resumo, naquele em que nem sequer conceba a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse mal se compraz, então nesse mal ele se sente bem, se sente feliz, ele quer isso para ele, o mal ainda existe em sua plenitude. Deus é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. A gente nunca pode duvidar da sabedoria e da justiça divina. E da misericórdia também. Porque tudo está entremeado, não tem como separar uma coisa da outra. Mas aí vai continuar Emmanuel. Renovar os pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Não é desligar a chave, né? Girar botão, não é? Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamento. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, então, mudei, mas quando eu vou ter a oportunidade de reencarnar, as provas são sempre as mesmas, até que você consiga se livrar delas. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade. Então a gente precisa alterar a nossa condição de pensamento, precisamos mudar a nossa forma de pensar. Temos aí, já vimos, o Evangelho, que é o nosso repositório, nosso grande manancial. É nisso que a gente devia nos apegar. Mas ainda a gente carece um pouco de um maior direcionamento. A gente às vezes tem dúvidas ainda, até de como usar essa ferramenta. E aí, dentro de tudo que o Espiritismo nos traz a esse respeito, eu separei um texto de Leon Denis. Leon Denis, no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O capítulo é o 24. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Ele vai falar tudo o que a gente falou até aqui. Ele vai, de uma forma bastante didática, explicar tudo o que a gente falou até aqui. Em um certo momento, ele fala o que a gente tem que usar para fazer essa disciplina, para fazer essa renovação do nosso pensamento. De uma forma bem simples. Está em texto, eu separei aqui uns tópicos para facilitar até a minha compreensão. A primeira coisa que ele vai falar, a primeira ferramenta que ele vai demonstrar para a gente como uma forma, um antídoto mesmo, para a gente renovar nosso pensamento, é a oração. Ele fala assim, é por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. É por isso que a gente tem que tornar a oração uma rotina. A gente tem que tornar na nossa vida, a oração uma coisa presente. É por isso que a gente tem que fazer o Evangelho no lar. É por isso que a gente tem que, aqui nesse momento, a gente está voltado para estar aqui de fato, para ouvir, para absorver o que a gente tem aqui. Desde o momento que a gente entra, a gente já é amparado de uma forma assim renovadora. E é isso que a gente tem que estar sempre com a nossa cabeça, sempre na nossa cabeça. A oração, ela é o primeiro e talvez o melhor de todas essas ferramentas que ele vai apresentar. A segunda é fiscalizar os pensamentos e atos. Então é quando a gente mesmo, por nossa própria condição, a gente começa a pensar e falar, não, peraí, não vou pensar nisso, vou pensar naquilo. E já altera a sua linha de pensamento, a sua linha de ação. Isso exige da gente um certo trabalho também de renovação, para a gente chegar nesse ponto. Mas fiscalizar os nossos pensamentos já é um grande passo. O terceiro, ele indica como uma boa leitura.
ele fala, estar em contato com gênios de todos os tempos e de todas as épocas faz com que estejamos bem relacionados. Então a boa leitura ele indica como mais uma opção dessa renovação mental. Eu acrescentaria pessoalmente também uma boa música. Eu gosto de música. Então ouvir boas músicas, né? Também me ajuda bastante. Mas Leon Denis também faz um alerta sobre a boa leitura, né? Ele diz que é necessário escolher com cuidado essas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência, absorver o que você está lendo. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que leu. Então não é só pegar, né, aquilo e, vou ler um livro. Tem que sentar, tem que ler, tem que tomar um café lendo. Tem que não perder um tempo, né, ganhar um tempo lendo. O quarto ponto que ele destaca é o estudo e a meditação. O estudo é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. Ao passo que a meditação, né, que na meditação o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. Então é um momento em que a gente aumenta a nossa conectividade, aumenta o nosso campo de afinidade, especialmente com a espiritualidade superior. Nesse momento que a gente tira para estudar, para aprender, para ver uma palestra, para assistir YouTube, temos tantos materiais aí, né? E o quinto ponto que ele destacou, esse eu acho o mais difícil, né? Posso falar só por mim, mas eu acho o mais difícil, que é evitar o que abaixa nosso estado vibracional. Então, a gente devia evitar situações em que nos abaixa a nossa condição mental, nosso estado vibracional. Mas isso pode estar em qualquer lugar. Isso está em casa, está no trabalho, está aqui. Então, o que eu tenho que ter na cabeça com relação a isso? É não deixar a minha vida na mão de outro. Eu não posso deixar que alguém domine a minha vida. Eu não posso deixar que ela interfira na minha vida, que ele interfira na minha vida. Pode não me fazer bem naquele momento, mas o que importa de verdade para mim é o que eu faço para ela, e não o que ela faz para mim. Então ele diz assim, evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. E eu não sei quanto tempo eu perco em redes sociais. Eu devo perder bastante tempo inútil da minha vida em mídias sociais, né? Isso é um mundo de mentiras, né? Não é a realidade que a gente vê na rede social. A gente só vê coisa boa, né, dos outros. Finaliza então Emmanuel. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a equação divina. Encontramos um caminho. Se a gente conseguir, né, atender a essa exortação de Paulo, é um caminho difícil, mas nós encontramos. De qualquer forma, né, naqueles momentos que a gente estiver desorientado, angustiado, nervoso, bravo, se a gente não conseguir parar para fazer uma prece ou qualquer coisa assim, pelo menos elevemos o nosso pensamento àquele que para nós é o caminho, a verdade e a vida. Elevemos o pensamento a Jesus, porque é sempre Ele por nós, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Então eu agradeço a Ele por mais essa oportunidade, agradeço a todos vocês pela atenção, pela paciência. Obrigado, boa noite.